Caríssimo diácono Délio, é uma saudação especial, grande companheiro de caminhada, minhas irmãs e meus irmãos, você que nos acompanha pelos meios de comunicação, pelas redes sociais que temos, que bom que podemos conversar um pouco sobre o Evangelho, as leituras e a leitura de hoje, que traz tanta significação para a nossa vida de fé. Quando ouço esse Evangelho do bom samaritano, nesse exercício bonito de caridade feito, eu me pergunto e eu me questiono, a primeira coisa que eu preciso melhorar muito, eu preciso me converter muito. E, sobretudo, celebrando também o dia de São Francisco. E fazendo memória qual o Papa Francisco. O que o Papa Francisco tem encantado o mundo? É porque ele tem demonstrado um carinho muito especial para aqueles que não têm voz, que não têm vez. E também faz questão de viver uma vida mais simples, mais sujeita a variedades, mas muito simples, corriqueira, viver com o necessário. Então, como a gente precisa viver assim, viver com o necessário, com o básico para viver, e como isso não faz falta na nossa vida, como não faz falta e como a gente precisa descobrir isso. É o que São Francisco descobriu e se converteu, e descobriu isso também, descobriu que o desapego e viver com o necessário, com o básico do básico para viver, traria muita felicidade para a vida das pessoas. E é isso que eu vejo muito, que eu preciso, eu estou falando para vocês, mas eu vou falar para mim mesmo, que eu preciso mesmo me converter nesse sentido, de viver com o básico do básico, viver de forma mais simples, viver de forma mais desapegada. Então, celebrar São Francisco de Assis, para mim, traz essa consequência muito prática na minha vida de fé, na minha vida de igreja. Por isso, as leituras de hoje, e a começar do profeta Jonas, ele está correndo da presença do Senhor, da missão. O Senhor chama Jonas e diz: eu preciso de um trabalho lá em Nínive, numa grande cidade. E Jonas o que faz? Ele corre da presença do Senhor. Ele distancia de Nínive, ao contrário, ele vai para outra direção. O Senhor tinha chamado ele para o norte, ele vai para o sul, correndo da presença do Senhor. Mas como correr da presença do Senhor, a gente não consegue de forma nenhuma. Ele teve uma experiência muito bonita da presença do Senhor no meio das tempestades. E o Senhor sacudiu realmente o barco da vida dele e deu a ele uma nova direção, uma nova vida. E sacudindo o barco, eles quase vão afogar, cai a sorte sobre Jonas e Jonas acaba sendo escolhido para ser lançado ao mar com peso. E ele não conseguindo se sair dessa, e conta a história de que um peixe muito grande engole Jonas e o vomita na praia. Isso é claro que é uma história toda simbólica, cheia de simbolismo, para mostrar um pouquinho a corrida. Se a gente se afasta das costas para a vontade do Senhor, ele sempre nos alcança de uma forma ou de outra, e alcançou a vida misteriosa e a vida de Jonas e sua missão, e depois ele vai abraçar a missão. Depois que ele é vomitado na praia, ele vai descobrir que não adianta correr da presença do Senhor. Jesus tem no Evangelho de hoje um mestre da lei em seu encalço, perguntando: mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Como é que eu vou conseguir conquistar o céu? E aí ele diz: olha, como é que eu vou fazer? Você tem atendido aos mandamentos? Ele diz: sim, eu tenho. O primeiro mandamento, qual deles que é o melhor e o maior mandamento? Ele diz: amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua inteligência, com toda a sua vontade, e ao próximo como a si mesmo. Fazes isso e viverás. Você respondeu muito bem, é isso mesmo. Mas se você coloca em prática esse amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, eis que um dos grandes, um mandamento maior, o maior de todos os mandamentos é este, que transforma a vida de qualquer um, nesse sentido, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E aí ele respondendo isso, Jesus diz: disseste muito bem, fazes isso e terás sim a vida plena, a vida eterna. Como
como ele não se deu conta, descobrindo assim, eu já amo meu próximo, eu já faço caridade, eu já sou de Deus, eu já estou na presença do Senhor, eu sou muito religioso, está querendo se justificar, ele diz, e quem que é o meu próximo? E aí Jesus responde, não quem é o próximo, mas como ser próximo das pessoas. E conta a história do bom samaritano. Aí todo mundo já conhece essa história, vindo de Jericó a Jerusalém, um viandante cai nas mãos dos assaltantes, eles o deixam quase morto, roubam tudo que ele tem, deixam quase morto. Passa ali um sacerdote, veio do lado e fala, deve ser um vagabundo por aí. Passa ali um levita também, que vai fazer as funções no templo, vai encontrar com o Senhor, mas deve dizer assim, deve ser briga, esse pessoal briga muito, e deve ser briga, deu uma desculpa e passou ao lado. E passa lá um samaritano, que faz às vezes de todo aquele que vem, que veio caído, tem compaixão, cura suas feridas, leva para o hospital, põe no seu próprio animal, desvia do caminho que estava fazendo, vai para o hospital, leva para o hospital para se compadecer dele. Ele se compadece e ainda se compromete a, quando voltar, pagar todo o gasto deste. Aí está dito como que nós podemos alcançar o céu. O céu é um caminho, ou como a gente podia trazer o céu um pouco mais para baixo, por nós, para perto de nós. E aí eu percebo que eu já vi isso, minha gente. Certa vez eu já vi essa experiência do bom samaritano. Eu achava que eu nunca teria vindo, mas eu já vi, andando nessas estradas com o Dom Luciano, eu vi certa vez, uma atitude bonita dele, da parte dele. O carro que estava à nossa frente capotou, e eis que ele, com toda a calma, a 1 minuto do nosso carro, foi perto de Ouro Preto, na Santa Casa, em frente à Santa Casa de Misericórdia, onde ele tem até um busto dele lá, de Dom Luciano. E eis que acontece que ele não fala nada, desce do carro, vai lá, e eu estava lá cá atrás do carro. E a gente estava vindo de Congonhas, já era altas tardes da noite, eram umas 11 horas da noite mais ou menos, e vindo de lá, eu olhei só e falei, nossa senhora, eu já estou muito cansado no final de semana, muito exaustivo, de muito trabalho. E Dom Luciano não falou nada, foi lá, deu unção dos enfermos para um, para outro, debaixo do carro, o carro ainda estava ligado. E eu, no meu coração, falava assim, nossa, atrapalhando meu trabalho. Dom Luciano tinha trabalhado muito mais do que eu, e feito muito mais maravilhas, e ele ainda faz essa maravilha. Aí ele pega, aí nisso começa a chegar corpo de bombeiro, ele ligou para o corpo de bombeiro, tomando iniciativa, e eles estavam vindo, e a dona até tinha falado lá debaixo do carro, eles estavam vivos, eu vi que eles estavam vivos, que estavam gritando lá embaixo do carro. E aí eu saí e fiquei no julgamento cá, e não fiz nada, não levantei a mão, ao contrário, no meu coração eu julguei e condenei aqueles atrapalhando o nosso caminho. Quando eu falo isso para vocês, aí Dom Luciano acompanhou levou ele no hospital, acompanhou o carro, nós fomos até um hospital, levou o Dom Luciano pediu ao médico que atendesse rapidinho, e nos levou em casa, e ainda acompanhou o outro, foi lá no hospital de Mariana, acompanhou o outro, e eu fui deitar, e Dom Luciano tinha que sair 4 horas da manhã, e isso já era 1 hora da manhã, mais ou menos. Dom Luciano tinha saído 4 horas da manhã para Roma, e eu no outro dia eu tinha aula no seminário só. Mas eu conto isso com as pessoas, dizendo, eu me envergonhando das minhas atitudes. Por causa disso, quando eu vou falar sobre esse evangelho, eu fico pensando assim, que eu preciso melhorar imensamente para com os pobres e simples. Eu preciso ter uma vida muito mais simples, muito como necessário, e muito também deixar de julgar as pessoas por simples e pura e simplesmente. Porque esse evangelho é algo que pode acontecer conosco, e pode acontecer isso na beira do caminho. Graças a Deus, dessa vez em diante, eu nunca mais, depois que eu aprendi isso, eu nunca mais deixei de parar, para quem for, parar para prestar um socorro.
E você pode ter certeza disso. Eu corro o risco de ser assaltado, mas não tem problema. Isso é minha missão, minha obrigação fazer. Eu aprendi isso com o Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Como viver essa experiência de ser próximo e como viver essa experiência de se comprometer com os outros. Mas eu peço muito a Deus perdão e à comunidade também, que às vezes nós não conseguimos fazer isso que o Evangelho está querendo dizer para nós. O Evangelho está falando assim, como ser próximo, como amar o próximo, como ter compaixão das pessoas. Não é ter pena e ter dó, porque às vezes a gente acha que ter compaixão é ter pena e ter dó. Ai, coitado de fulano, ai, coitado de ciclano. E isso não transforma ninguém, nem a nós, nem a pessoa e nem a situação. Nós não precisamos ter pena das pessoas, nós precisamos ter compaixão como sinal de amor às pessoas. Que o Senhor nos ajude então e nos converta sempre aos pobres, a quem eles amam muito. Hoje dia de São Francisco, que é vida mais despojada do que teve ele, era riquíssimo, de uma família bastarda, bem bastarda, com bastante riqueza, se deixou guiar pela luz do Evangelho, se deixou apaixonar por esse amor de compaixão que Jesus tem por nós. Então, que o Senhor nos ajude e nos abençoe nesse caminho de vida e de fé, e converta o meu coração para os pobres e aos pequenos e aos simples. Não para ter um discurso bonito, mas para ter uma prática de compaixão com as pessoas, sobretudo aqueles que caem à nossa frente no nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu não sei se prepararam preces, mas se não prepararam, preparem. Elevemos as nossas preces ao Senhor nosso Deus.